Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Só o Senhor é digno. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom estarmos aqui, porque o Senhor é bom. Amém. É o Senhor que te trouxe. Sabe por que você está aqui nessa noite? Fome de Deus. Desejo por Deus. E é isso o que na verdade nos atrai. Deus coloca no meu coração, no seu coração, fome pela presença dEle. Agora, deixa eu falar com quem está assistindo em casa. Então, com licença. Eu quero fazer um desafio para você. Vocês estão aqui também. Mas eu quero fazer um desafio. Você está em casa, você está acompanhando aí esse momento de culto, porque o seu coração tem pedido mais de Deus. Se você pudesse, estaria presente. Não pode, está de casa. Mas eu quero que você pense nesse momento naquelas pessoas que, como você, estão em casa, mas sem Deus. Aquelas pessoas que já conheceram o Senhor um dia, mas esfriaram o coração. Que de repente no meio desse momento de pandemia, com o coração apertado, esfriaram o coração e deixaram de buscar o Senhor. Mas eu quero pedir para você agora, e eu vou te dar um minuto para fazer isso. Pega o seu celular agora e compartilha com pelo menos 10 pessoas dos seus contatos, chame-os para o culto, para que elas sejam abençoadas. No YouTube você encontra aqui a setinha compartilhar. Se você entrar no nosso aplicativo, você também vai encontrar isso, porque lá embaixo, no aplicativo, você vai encontrar a opção de compartilhar pelo WhatsApp, Facebook. Compartilha com pelo menos 10 pessoas. Pense naquelas pessoas que hoje estão com o coração vazio em casa, não têm o que buscar, estão sem Deus, e você pode ser o canal para abençoar essas pessoas. Amém? Em um minuto você faz isso. E nós vamos orar mais uma vez. Amém? Pai, eu sei que não apenas nós que estamos aqui, mas cada pessoa conectada nesse momento, nesse culto, tem um coração aberto para Ti. E eu sei que nesse momento, aqueles irmãos que estarão compartilhando com seus contatos, o farão, ó Deus, porque querem abençoar, estão sendo abençoados e querem abençoar outros. Deus, que aqueles que receberem a mensagem estão precisando de uma palavra nessa noite, que o Senhor possa mover o coração. A Tua palavra diz que em Ti está o querer e o efetuar. Então que o Senhor toque as pessoas e elas sintam, ó Deus, o desejo de buscar a Tua presença. E essa noite seja uma noite de mudança em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós temos conversado sobre o caminho de Eliseu com Elias. E nesse texto que nós escolhemos de 2 Reis, capítulo 2, nós vimos aquele momento em que o Senhor está pronto, né, para tomar Elias, levar Elias para si. E o texto diz que Elias, que sabia que isso ia acontecer, ele se volta para Eliseu e diz: olha, você fica aqui porque eu vou para Betel. Eles estavam em Gilgal. Então, nós vimos, né, no primeiro momento, a questão do caminho a percorrer. No segundo momento, nós vimos aqui a questão de Gilgal, que representa a carne, e o quanto nós precisamos vencer isso. E então, Elias vai para Betel, mas Eliseu vai junto, não deixa ele sozinho. E Betel é casa de Deus,
né? Betel é o lugar do compromisso, da aliança com o Senhor. E aí, agora, Elias se volta para ele e diz, olha, você fica aqui, porque eu vou ao Jordão. E aí, eles vão até o ponto final, em que Elias joga a capa sobre Eliseu, e dali Elias sobe aos céus, e Eliseu volta para cumprir o seu chamado. Bom, nós temos visto isso, e eu quero falar um pouquinho hoje sobre um dos lugares onde eles param, que é Jericó. Quando eles saem de Betel e param em Jericó, todo o processo continua, né? Nós sabemos que Eliseu diz, olha, você não vai sozinho, eu vou, como vive o Senhor, como vive a tua alma, não te deixarei, eu vou junto, e ele vai. E então, quando eles vão a Jericó, acontece tudo igualzinho. Bom, o que é importante para nós hoje? Pensarmos em Jericó. Por que Deus direcionou Elias, o profeta, para ir a Jericó? Então nós temos que voltar lá no primeiro acontecimento significativo sobre Jericó. Jericó, ele é citado lá no livro de Números, por exemplo, quando o povo vai caminhando pelo deserto, eles estão prestes a chegar a Canaã. Então o que acontece? Eles avistam, né? Moisés avista a terra, Deus fala para ele assim, sobe no monte e vê a terra, você não vai entrar nela, mas você vai avistar a distância. E ele vai, né? E ali é o ponto final da história de Moisés. Então, Jericó, na verdade, vai entrar na história do povo, não quando ele é avistado assim, Moisés vê de longe, ele vê Canaã, Jericó está no caminho, ele está vendo tudo isso aí à distância. Mas Jericó entra na história lá em Josué, no livro de Josué, porque então o Senhor diz para Josué, Moisés, o meu servo é morto, agora você pega esse povo, faz ele atravessar o Jordão, e então entre na terra que eu dei de herança para vocês. E Josué vai com o povo, eles param em Gilgal, fazem a aliança da circuncisão ali, e então o próximo passo é Jericó. E se a gente lembrar, Jericó é uma cidade fortificada, ela tinha muralhas, ela era uma cidade intransponível. Ela era muito bem fortificada e nenhum inimigo conseguia entrar, porque ela se guardava bem e eles estavam bem fortalecidos e armados. Mas tinha uma questão, Jericó estava bem no caminho. Para que eles pudessem passar, eles tinham que passar por Jericó. E Jericó estava ali, bem no caminho. Então o que Josué faz? Ele pega alguns espias e manda a Jericó para que eles olhem a cidade. E esses espias entram e eles vão averiguar e eles encontram uma pessoa, Raabe. E Raabe compreende a coisa, ela percebe o que está acontecendo, ela diz, olha, o seu Deus já entregou essa cidade na mão de vocês, então por favor se lembre de mim. E eles falaram, olha, então a sua casa vai ser guardada e tudo que estiver nela vai ser guardado. Põe uma marca aí para que quando nós entrarmos para possuir essa terra, nós saibamos qual é a sua casa, quem é da sua família e eles vão ser guardados. E Raabe e a sua família então são poupados. E vocês sabem, Raabe depois vem a ser, né, uma da linhagem de Jesus. Bom, então eles voltam, dão o relatório para Josué e Deus dá a estratégia para eles. Qual era a estratégia? Eles deveriam rodear a cidade 7 dias. Cada dia, uma volta. No último dia, 7 voltas. Então, eles deveriam tocar trombetas, fazer barulho e não dar nem um tiro. Nem podia, né? Essa arma não tinha ainda, né? Mas nem pegar em armas. Não teve batalha. Não teve guerra. Simplesmente quando eles obedeceram a estratégia do Senhor e rodearam a cidade, Deus estendeu a mão e fez com que as muralhas viessem abaixo.
E eles entraram e puderam possuir aquele lugar. O inimigo foi totalmente destruído e morto. Mas Deus tinha dado uma ordem para eles. Eles não podiam pegar nada do povo de Jericó. Não podiam pegar nada, nenhum despojo, nada, nenhuma lembrancinha, nenhuma medalhinha, né? Nada, não vão levar nada de lembrança do que Deus fez aqui, porque é um lugar amaldiçoado. A palavra é anátema, amaldiçoado. Mas acontece que um homem do meio do exército de Josué não obedece isso, um homem chamado Acã. E ele pega algumas coisas que ele vê de valor e ele fala, puxa, isso aqui, né? Legal, vou levar para mim. Ele leva para a tenda escondido, põe lá bem escondidinho, mas o Senhor viu. Ninguém viu, mas Deus viu. E então, quando Josué tenta passar pelo próximo obstáculo, que era Ai, eles sofrem uma derrota. Jericó, uma cidade fortificada. Ai, uma cidade minúscula e sem força. Josué olhou para aquilo e ele disse, bom, apenas alguns homens e a gente vence eles são muito fracos. Mas ele não sabia que a mão do Senhor estava contra. Por quê? Porque algo amaldiçoado estava no meio do povo. E aí descobre que é Acã. Agora, pega a sua Bíblia e olha em Josué capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6. O verso de número 26. Josué, capítulo 6, o verso 26. Observe só. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Então não apenas o Senhor havia dito que eles não deveriam levar nada, mas ele diz, quem tentar reedificar essa cidade, seja amaldiçoado. E aí a gente vai lá para 1 Reis, capítulo 16. O verso 34 diz assim, 1 Reis 16, 34. Em seus dias, Hiel, o betelita, quer dizer, ele era de Betel, um lugar que seria consagrado, casa de Deus. O betelita edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, lhe morreu Abirão, o seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, o seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então observa, Deus havia dito, não pegue nada, Acã pegou, trouxe maldição. Então Josué declarou, qualquer um que queira reedificar essa cidade será amaldiçoado. E lá na frente, muito tempo depois, Hiel começa a edificar Jericó, e quando ele faz isso, morrem os seus 2 filhos. Ele recebe na sua casa a maldição. Então Jericó traz para nós a mensagem da maldição, do ser amaldiçoado. Fala de algo que se opõe à chegada do povo a Canaã, que se coloca no caminho, que se interpõe, que tenta impedir que o povo de Israel ou o povo de Deus caminhe na direção de Canaã. Ora, se a gente pensar que Canaã traz consigo a ideia de plenitude, Canaã traz consigo o simbolismo do céu, não é? Nós pegamos a história de Israel e sabemos, então eles foram tirados do Egito, eu e você fomos tirados do pecado, eles caminharam um tempo pelo deserto, nós vivemos um tempo nesse mundo, e eles entraram em Canaã, o lugar da promessa, e nós vamos entrar na eternidade no céu como herança para nós. Então sabemos que esse é o caminho. Então Canaã nos fala disso. Mas em Jericó? Jericó nos fala do diabo, da ação maligna, do inferno, daquilo que se opõe a que eu e você e qualquer pessoa entre no descanso de Deus
e experimente a herança que o Senhor prometeu. Então Jericó traz essa mensagem, por isso a mensagem de Jericó é a mensagem da maldição. Quando a gente olha a história da entrada do povo de Israel em Canaã, a gente sabe, não só Jericó, mas os povos que habitavam ali, eles representavam demônios. Não quer dizer que eram povos demoníacos, mas quer dizer que eram povos que se opunham ao projeto de Deus de herança ao seu povo. Assim Jericó é visto dessa forma. Agora eu quero te chamar para olhar um outro texto. Apocalipse capítulo 7, do verso 7 ao verso 11. Apocalipse capítulo 7, do 7 ao 11. Nós lemos assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E o dragão aqui simboliza Satanás, o diabo. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. O dragão e os seus anjos não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, Jesus, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que eu quero chamar a atenção nesse texto? Houve uma guerra, houve uma batalha. De um lado estava quem? O diabo e seus anjos. De outro lado, os mensageiros da parte de Deus, os seus anjos, Miguel e os anjos. E Satanás foi vencido, o diabo foi vencido. E depois que essa vitória foi estabelecida, foi colocada claramente, diz o texto, então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio salvação. O que isso fala comigo, com você? Eu não vou entrar no aspecto da escatologia, da volta de Jesus, do Apocalipse, mas eu quero pegar o princípio desse texto. O que ele está falando para mim e para você? Que primeiro há uma guerra, depois vem a salvação. Primeiro vem uma guerra, depois vem a posse da herança. Primeiro vem a batalha, depois vem usufruirmos do resultado do que Deus tem para nós. E é isso que ele está falando. Então, se nós olharmos, Jericó está no meio do caminho. Para que o povo entrasse e possuísse a terra, havia uma guerra. Mas aí é que me vem à mente a história de um rei chamado Josafá. Certa vez, chegaram para Josafá e disseram para ele: os filhos de Amon e outros povos da terra se uniram contra nós. E eles são muito numerosos. E eles eram realmente um número muito grande. E Josafá sabia que se eles viessem contra eles, eles seriam derrotados, seriam massacrados. E Josafá foi orar ao Senhor. E o Senhor disse para ele: nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, ficai em pé e vede a vitória do Senhor para convosco. Oh glória! O que Josafá ouviu do Senhor foi isso. Então o que ele faz? Ele reúne o exército. E quando ele reúne o exército dele, não é para eles pegarem armas e lutarem, mas para adorar. Ele pega os cantores, os levitas, os adoradores e põe lá na frente. E eles vão adorando o Senhor. E quando eles chegam diante do exército inimigo, já tinham sido desbaratados.
o Senhor já tinha pelejado por eles. Oh, glória! O que aconteceu com Jericó? O Senhor pelejou por eles. Eles não tiveram que pegar em armas. O Senhor derrubou as muralhas. O Senhor fez isso como um milagre da sua parte. Sabe por quê, querido? No meio das nossas guerras, nós precisamos lembrar todos os dias, nessa peleja, não tereis que pelejar. É o Senhor quem luta a nossa guerra. É Ele quem peleja por nós. É dele que nós podemos depender. Para os habitantes de Jericó, havia muita segurança. Eu imagino que eles do lado de dentro, com exceção de Raabe, que reconheceu toda a situação, mas o povo de um modo geral e os governantes da cidade, eles estavam muito seguros. Com certeza eles já tinham tido outras guerras e ninguém conseguia ultrapassar aquela muralha. Josué sabia disso. Não dava para ultrapassar, só se ela caísse. E foi o que Deus fez. Mas eu imagino os habitantes pelo lado de dentro, de repente, eles estão olhando os israelitas se aproximar, acampar. Eu imagino o primeiro dia, eles dão a primeira volta. Não fazem nada, não atacam nada, nem uma pedrinha, não jogam nada. E eles ficam olhando e começam a rir. Eu imagino isso. Eu imagino que no segundo dia, eles iam um pouco mais. No sexto dia estão dando gargalhada. Porque eles sabem que estão seguros. Eles sabem que estão bem fortalecidos. Eles sabem que eles são os donos e invencíveis naquela cidade. Exceto por uma questão. Deus estava com Israel. A questão toda é essa. Com quem o Senhor está? Essa é a questão primordial. Com quem o Senhor está? Se o Senhor está com você, não há força nesse mundo que possa ser contra. Porque Ele é aquele que nos dá a vitória. Amém? Agora eu quero que você pense o seguinte: assim como os moradores de Jericó são os governantes e os homens que habitam a cidade e a nação. Eu quero pensar um pouquinho só com você rapidamente, não vou prolongar esse tema. Mas a gente sabe que quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de Jesus, o sistema maligno que governa a nação, e eu não estou falando do presidente, não estou falando de ministro, estou falando do sistema. Sistema, por exemplo, vocês sabem, o sistema político ele é malignizado. Não é que não deva ter eleição, mas é uma questão de que a maneira como as coisas acontecem são para o mal do povo, infelizmente. Eu não é. Nós sabemos que, vez por outra, nós estamos olhando o sistema de saúde, né, no meio dessa quarentena, né, cidades sofrendo porque não se prepararam, a nossa cidade não se preparou adequadamente, porque é um sistema malignizado. Não foi feito para abençoar. Então, esses sistemas que eu estou falando, sistema político, sistema de educação, meu Deus do céu, a gente tem pensado, né, a questão da educação. Quantos alunos de fato estão conseguindo acompanhar a aula à distância? Quantas escolas, quantos professores estavam preparados e estão até esse ponto da quarentena e preparados para suprir a necessidade dos seus alunos? Quantos vão conseguir chegar a 2021 e ter condições de passar de ano? Porque o sistema não foi feito para abençoar. Então é isso que eu estou falando. O sistema que rege a nação está malignizado. O sistema que rege a cidade está malignizado. E aqueles que hoje estão por trás dos sistemas malignizados dizem: ninguém nos tira. Dizem: somos invencíveis. A cidade é nossa.
Pode entrar o presidente que for, pode querer mudar a lei que for, pode querer fazer o que for na economia, quem manda somos nós. Não é isso que nós temos visto, gente? Só tem um problema. Com quem Deus está? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer como Josué, me buscar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 7,14. 7,14. Agora, essa é a realidade sua também, minha também. Eu e você também estamos vivendo lutas constantes. Eu e você estamos vivendo guerras diárias. Constantemente nós estamos vivendo momentos em que o sistema maligno, a sociedade cheia de coisas malignizadas vem contra nós. Nós não conseguimos. Você já se sentiu meio sufocado? Você olha a sua volta e fala, meu Deus, onde isso vai parar? Não dá para aguentar. E eu não estou falando de pandemia nem nada. Mas a gente vê a evolução das coisas, a degradação da sociedade, e a gente vê o ar sufocante. Pelo menos eu sinto assim. E eu quero dizer, a questão é com quem Deus está. E muitas vezes eu pergunto, Deus, para onde estamos indo? E aí eu tenho que falar como Josué, é o Senhor que vai comigo. Ou como Josafá, Deus, olha os meus inimigos, trata com eles. Com quem o Senhor está? Está contigo. E porque o Senhor está com você, ainda que haja Jericó no seu caminho, Deus te fará chegar à herança. Amém? Aleluia por isso. Então essa é a nossa luta também. A vitória de Israel sobre Jericó teve duas razões. Primeiro, Deus estava no controle. Deus estava no controle. Deus disse, vá. A segunda, eles obedeceram. Amém? Primeiro, Deus no controle. Segundo, obediência. Deus falou, avança. Eles avançaram. Josué pegou o povo e fez exatamente como Deus mandou. Se eu e você queremos andar em vitória nesse tempo que nós estamos vivendo, querido, nós precisamos aprender isso. Em primeiro lugar, a crer, Deus está no controle. Eu não entendo o que Deus está fazendo em muitos momentos. Há momentos, querido, que eu questiono a Deus e eu pergunto, Senhor, não estou entendendo, o que o Senhor está fazendo, para onde está indo? Mas há algo no meu coração que precisa ficar intacto. Eu posso não entender, mas Deus está no controle. Eu posso não estar vendo ainda o final da história, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar, e no final das contas eu verei o que ele prometeu se cumprir. Essa convicção que precisa mover o nosso coração. Então eu quero deixar para vocês duas coisas. Primeiro, ignore as circunstâncias e os sentimentos. Você não está entendendo nada. O sentimento é de tristeza, de angústia, de peso. Está vivendo aquela pressão da depressão. Eu quero dizer para você, pega isso, põe de lado. Coloque os seus olhos no Senhor. Essa foi a oração de Josafá. Ele diz, mas os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos inimigos são numerosos, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você nessa noite é, há uma guerra diante de você, está sentindo que as coisas estão pesadas, estão complicadas, está difícil de suportar. Eu quero dizer, olha para o Senhor. Ele está no controle. Então lembre-se, não olhe para o que você está sentindo, olhe para aquele que é o Senhor do universo, é o Senhor da história,
é o Senhor da tua vida, é Ele quem vai te levar ao fim proveitoso. Creia na palavra do Senhor. A segunda coisa que eu quero deixar é: tome uma posição, e tome uma posição em Cristo Jesus. Avance, porque Deus está dizendo não pare. Ande, porque Deus não mandou retroceder. Ainda que o inimigo esteja à frente, continua caminhando. Não importa se ele é forte, não importa se a situação é difícil, o que importa de fato é, se o Senhor está com você, Ele proverá os meios para você chegar lá. É Ele quem vai fazer isso. Então avance quando o Senhor manda. Mas se Ele mandar parar, pare. Se Ele mandar retroceder, obedeça. Porque Deus sabe quando a gente precisa também dar uma paradinha. Deus sabe também quando a gente precisa dar um passo atrás, para ganhar fôlego e avançar. Mas o mais importante é o que está lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quer ver Jericó ser destruída? Quer ver as muralhas virem ao chão? Quer ver o inimigo que tem se levantado contra a sua vida cair? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O resultado, o diabo fugirá. O diabo não vai fugir porque você é forte. O diabo não vai fugir porque você tem armas de guerra. O diabo não vai fugir porque você tem uma estratégia espiritual. O diabo vai fugir porque você se sujeitou ao Senhor. Porque quando eu e você nos sujeitamos ao Senhor, o inimigo perde a força. Quando Josué viu Jericó, ele buscou o Senhor. E Deus diz: rodeie a cidade. Rodeia 7 vezes no 7º dia. E Josué se sujeitou ao Senhor. Ele não questionou: Senhor, e como é que nós vamos fazer? Que armas nós vamos fazer? Como é que nós vamos derrubar essa muralha? Ele não questionou Deus qual seria a estratégia. Deus mandou rodear, vamos rodear. É 7 vezes no 7º dia? Então será. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E com isso, resista ao diabo. E ele vai fugir. Vai fugir. E eu quero declarar para você, meu amado, que o que Deus nos promete nessa história toda é que, independente de quem seja o inimigo, o mais importante é se nós estamos com ele ou não. Se estamos com o Senhor, o inimigo não pode resistir. Lembra? Quando eles enfrentaram Jericó, Jericó era muito forte e eles não precisaram guerrear e venceram. Quando enfrentaram Ai, era uma cidade fraca e pequena e eles perderam. Por quê? Havia desobediência, não se sujeitaram ao Senhor. Essa é a diferença. Quando nos sujeitamos, não importa quem seja o inimigo, Deus garante a vitória. Quando não nos sujeitamos, ainda que ele seja fraco, ele terá vantagem, porque Deus não estará conosco. O que precisamos fazer? O que Josafá disse: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você que está em casa, está acomodado aí no sofá, fica de pé também. Esse é um momento sublime, sagrado. Abra o seu coração diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Fale com o Senhor nesse momento. Diga para Ele: Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Eu tenho travado guerras. Tem havido muitas lutas na minha vida. Mas nesse momento eu quero declarar: os meus olhos estão postos em Ti. Eu não quero me guiar por aquilo que eu sinto. Eu não quero me guiar por aquilo que eu penso. Eu quero me guiar pela Tua palavra, pela Tua promessa. Eu quero me guiar porque o Senhor é fiel. Fale com o Senhor nesse momento. Diga: Senhor, eu me sujeito ao Senhor.
porque o Senhor luta a minha guerra. E quando o Senhor luta a minha guerra, eu sei que eu saio da guerra vitorioso. Por isso eu coloco nas tuas mãos. E eu digo, dependo de ti, Senhor. Eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo de ti, Senhor. Aleluia. 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 Amém, querido. Pode sentar. Elias e Eliseu, eles estavam em Gilgal, representa a carne. Elias e Eliseu chegaram a Betel, aliança com Deus para vencer o mundo. Elias e Eliseu chegaram a Jericó, vitória contra o maligno. O mundo, a carne e o diabo, os três inimigos. Mas ainda há um outro que a gente pode vencer. Aliás, ele já foi vencido. Ele já foi vencido. Mas isso nós vamos ver no domingo que vem. Porque nós vamos ver o último lugar onde eles chegam, que é o Jordão. E nos fala de duas coisas: o inimigo vencido e a glória da recompensa. Amém? Mas domingo que vem a gente vai falar sobre isso em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero, antes da gente caminhar para o encerramento, desafiar você a fazer aquilo que eu falei aqui. Mesmo depois você chegar em casa, pega o link do culto, amanhã, manda para algumas pessoas. Eu sei que Deus quer tocar pessoas. Queridos, a gente está vivendo um tempo muito difícil. E eu sei que há muitas pessoas dentro de casa, com o coração pesado, cheio de angústia, precisando de uma palavra da parte de Deus. Pega o link, manda para essas pessoas, diz: estou orando por você, estou orando pela sua vida, estou orando pelas suas lutas para que o Senhor te dê vitória. E manda o link para pelo menos umas 10 pessoas. E ore por essas pessoas. Gaste um tempo orando todos os dias. Deus, fala com ela, fala com ele, fala com aquela família. E creia, Deus vai começar a transformar vidas, porque eu creio, queridos, nós vamos entrar em muito pouco tempo. Será um tempo de grande colheita. Grande colheita. Então, se prepare para jogar as redes, porque vai puxar muito peixe. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se você ainda não instalou o aplicativo da igreja, faça isso. Baixe o aplicativo, instala no seu celular, para que você tenha acesso às informações, links de estudos, dos vídeos dos cultos e de outros momentos especiais que nós temos colocado ali. Então baixa lá, vai lá na Play Store, na Apple Store e instale aí Bereana e você terá a igreja na palma das suas mãos, no seu celular. E você poderá ter as informações que precisa. E estimule as pessoas, inscreva-se no canal no YouTube. Receba as informações, querido. Não é só o culto de domingo que nós temos postado ali. Há muita coisa da parte de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Amém. Vamos orar outra vez? Vamos ficar de pé. Deixa eu falar só para quem está em casa. Aqui do lado direito, Isso. Aqui do lado direito, tem o QR Code. E esse QR Code você usa o seu celular ou o leitor desse código para você fazer uma oferta, uma contribuição, seu dízimo. Você que é da igreja, você pode fazer isso. Ou através do aplicativo também, você tem ali a opção da contribuição para fazer assim. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo que o Senhor tem falado conosco, pelo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão. Obrigado, ó Deus, pelo teu braço forte que luta as nossas guerras. Obrigado porque a tua mão sempre está estendida em favor daqueles que se submetem a ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. E eu peço a Deus que o Senhor nos leve nessa noite, cheios da tua graça,
cheios, ó Deus, de alegria, porque o Senhor é conosco, porque a tua promessa é: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Pai, que em nome de Jesus, a tua alegria venha fortalecer cada um, Senhor, nos lares, quem está conectado nesse momento, aqueles que vierem assistir esse culto, ó Deus, em outro momento, Pai, que mesmo assim, a tua graça venha sobre as suas vidas, ó Deus, e a tua alegria encha seus corações pela convicção de que o Senhor é o Deus que cuida de nós, que luta as nossas guerras, em quem nós podemos colocar a nossa confiança. Pai, em nome de Jesus, despede-nos nessa noite, que a tua boa mão nos leve para os nossos lares, aqueles que estamos aqui reunidos agora. Que a tua boa mão, Senhor, abençoe aqueles que estão em casa agora, acompanhando esse culto, Senhor. E o Senhor toque cada um com o teu poder, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Deus te abençoe. Seja uma semana cheia da graça e da bondade do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Existe a questão do distanciamento, viu, gente? A gente está um pouquinho mais cheio hoje, então a gente tem que levar em conta toda essa questão de distanciamento. Mas não precisa correr para casa, né? A gente não vai ficar se abraçando, infelizmente, mas pode conversar. Deus abençoe.